Olá, pessoal, tudo bem? Vamos falar agora sobre polaridade das ligações. Nas ligações covalentes, a distribuição da nuvem eletrônica ao redor desses núcleos dos átomos está relacionada à força de atração exercida pelos núcleos nos átomos sobre os elétrons da ligação. Então, como eles apresentam a mesma eletronegatividade, o que é essa eletronegatividade? É justamente essa força de atração que esses átomos têm de trazer o elétron para si, para o seu lado. Quando nós temos uma ligação covalente, onde a eletronegatividade é a mesma para os átomos envolvidos, então nós teremos aí uma ligação covalente apolar, ou seja, não polar. Esses elétrons vão ficar de forma disposta igual, tanto em relação a um átomo como ao outro. O exemplo aqui de uma ligação desse tipo, uma ligação apolar, é a ligação entre o gás hidrogênio, os átomos do gás hidrogênio, certo? Nós temos aqui justamente o hidrogênio, fórmula molecular H2, a ligação e a fórmula estrutural mostrando a ligação entre o hidrogênio e outro, simbolizando aqui por um traço. E na fórmula de Lewis ou fórmula eletrônica, nós vamos ter o par de elétrons compartilhado e demonstrado justamente por esses pontinhos. Como nós vemos aqui que eles são idênticos, então a ligação covalente ela é apolar, ou seja, não forma polos. Da mesma forma aqui com o cloro, o Cl2, o gás cloro. Há uma ligação entre um átomo de cloro e outro, e eles compartilham um par de elétrons. A quantidade de elétrons de um e o outro é igual, e a eletronegatividade também. Então, essa ligação ela vai ser também covalente apolar, ok? Então, não vai formar polos. E como seria uma ligação covalente polar? Vamos ver aqui essa ligação entre o hidrogênio e o cloro formando gás clorídrico, ou ainda o ácido clorídrico, também conhecido assim. Observe, a fórmula molecular é o HCl, a fórmula estrutural um hidrogênio que compartilha um par de elétrons com outro cloro, certo? Com o cloro. Na fórmula estrutural, nós temos, na fórmula eletrônica de Lewis, nós temos aqui representado justamente os dois pontinhos, que simbolizam os elétrons que foram compartilhados, o par de elétrons compartilhado. E observe que o cloro ele é mais eletronegativo que o hidrogênio. Então, quando isso acontece, olhando aqui a fórmula da nuvem eletrônica, os elétrons vão migrar mais para o lado do cloro do que do hidrogênio. Por quê? Porque o cloro ele é mais eletronegativo. Sendo mais eletronegativo, ele vai deslocar os elétrons mais para esse lado, vão girar mais para esse lado da ligação, e ele vai formar aqui o que nós chamamos de polo negativo. Certo? Então, por quê? Porque os elétrons têm carga negativa. Então, vai girar mais para esse lado, vai formar o polo negativo. Se forma um polo positivo, nessa outra região aqui, que fica o hidrogênio, vai formar o que nós chamamos de polo positivo, ok? O polo negativo nós vamos representar com a sigma e o sinalzinho de negativo, certo? É esse símbolozinho aqui que nós vamos estar trabalhando. Esse símbolozinho aqui. E no polo positivo, a gente vai ter a representação dessa forma, ok? Bem, um sendo mais eletronegativo que o outro, nós vamos ter aqui, justamente, o hidrogênio e o cloro, onde os elétrons migram mais nessa região, devido ao cloro ser mais eletronegativo, causando aqui uma insuficiência de elétrons desse lado, formando polo negativo e polo positivo. Daí, nós teremos o que nós chamamos de ligação covalente polar. Então, apolar e polar.
Quando isso vai acontecer? Quando a ligação entre os átomos nessa ligação, os átomos forem de diferentes eletronegatividades. Ou seja, o cloro é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Ok? E para a gente comparar a intensidade de polarização das ligações, utilizamos a escala de eletronegatividade de Pauli. Então, até mesmo na tabela periódica, se vocês lembrarem também, a eletronegatividade aumenta da esquerda para a direita da tabela, né? No caso sua, você estando de frente com a tabela da esquerda para a direita, de baixo para cima. O elemento mais eletronegativo é o flúor, ok? Aquela áreazinha ali do flúor, com exceção, claro, dos gases nobres, nós temos ali a família mais, no caso, o elemento mais eletronegativo, na tabela da esquerda para a direita, de baixo para cima. Como nós já vimos nas aulas anteriores, falando sobre tabela periódica e as propriedades periódicas. Quanto maior for a diferença de eletronegatividade, maior será a polarização da molécula, ok? E também da ligação. Polaridade das moléculas. As moléculas podem ser classificadas quanto à sua polaridade em dois grupos, polares e apolares. A molécula é considerada polar quando ela se orienta na presença de um campo elétrico externo e apolar quando não se orienta. Então, perceba, aqui nós temos uma figura, representação de moléculas orientadas num campo externo. Então, o que é o campo elétrico externo? A gente vai ter um polo positivo e um negativo que vai atrair essas moléculas. Percebam que aqui, ó, no polo positivo, o polo negativo da molécula está sendo atraído por ele. E nesse polo magnético aqui, negativo, a parte positiva da molécula está sendo atraída por ele. Então, há uma orientação. Elas recebem esse estímulo, é atraída pelo campo magnético externo, campo elétrico externo. Então, ela é considerada polar. Se a gente coloca lá a substância e ela não há uma orientação, certo? Ela não se orienta, tem um campo, no caso, ela é considerada apolar. Teoricamente, pode-se determinar a polaridade de uma molécula pelo vetor momento dipolar resultante. Então, assim, nem sempre a gente vai estar com a substância e vai ter os polos, né, um campo elétrico externo para a gente poder estar analisando isso. Mas, graças também a esse estudo, né, dos vetores de direcionamento, como eu falei, as moléculas que são polares, elas são direcionadas, então vai ter uma direção para onde ela vai. Se ela é direcionada, então ela tem um momento dipolar resultante. O que é isso? É a soma dos vetores de cada ligação polar na molécula. Dentro de uma molécula, quando a gente for analisar cada ligação cada ligação, como a gente viu anteriormente, polaridade das ligações covalentes, e o momento dipolar der nulo, der zero, eu tenho uma molécula polar. Quando a molécula tiver um vetor resultante, certo? No caso, quando a molécula tiver um vetor igual a zero, ou seja, né, no caso ela é apolar. Quando for diferente de zero, aí ela vai ser uma molécula polar. Vamos entender isso direitinho agora. Então, por exemplo, aqui para nessa tabelinha, certo? Deixa eu diminuir aqui o zoom. Pronto. Para o HCl, por exemplo, como a gente viu lá em cima. Então, o hidrogênio é menos eletronegativo do que o cloro, então vai formar polo positivo. E aqui o polo negativo, certo? Perceba que o vetor dessa ligação está nesse sentido, porque aqui forma um polo negativo, no sentido, no caso, da atração dos elétrons. Como esse vetor o vetor resultante do momento dipolar é diferente de zero, a molécula é polar. Professor, a gente vai precisar fazer algum cálculo? Não, a gente vai usar aqueles conceitos que nós temos quando a gente estuda em física, os vetores, certo? Quais seriam? Vetores de mesma direção e sentido, a gente soma. Como assim? Por exemplo, vamos dizer que tem um carro que quebrou.
e a gente precisa empurrar o carro para que ele pegue. Quando a gente vai empurrar, empurram pela frente, um do lado, não. A gente todos vai para trás do carro e empurra na mesma direção e no mesmo sentido. Para quê? Para que as nossas forças se somem e a gente consiga deslocar o carro. Fazendo uma analogia, porque eu estou falando de vetores força, e aqui falando de vetores de atração, no caso dos elétrons aqui, né, para fazer a questão da ligação, perceba que quando tiver a ligação atraindo o elétron na mesma direção e no mesmo sentido, vai ocorrer um somatório dos polos, vai formar o polo negativo da molécula, aí vai ser uma molécula polar. E o valor é diferente de zero, a gente não vai ter valores, mas vai ter essa noção do vetor força, no caso do vetor de atração dos elétrons aqui. E quando elas tiverem sentidos opostos, aí o vetor é igual a zero, nós teremos uma molécula polar, apolar. Como, por exemplo, aqui o CO2, ó. Tem carbono, oxigênio e oxigênio. O oxigênio é mais eletronegativo que o carbono. Então, aqui vai formar, para essa ligação, aqui vai formar, o oxigênio vai atrair os elétrons para ele, vai formar um polo negativo. E no carbono positivo. E da mesma forma vai acontecer aqui. Se eu mostrar em forma de vetores, o vetor ele pode ser representado por um segmento de reta orientado, uma seta. Então, se eu analisar pelos vetores, então o carbono, o átomo central, esse oxigênio está atraindo os elétrons para esse lado, e esse oxigênio atraindo para o lado oposto, sentido oposto. Percebam que há uma atração nesse sentido e nesse sentido. Então, vetores de mesma direção e sentidos opostos, eles se anulam. Então, o momento do vetor resultante aqui, de polo, momento resultante aqui, é igual a zero. Quando isso acontece, a molécula é apolar. No caso da água, observe que tem também a questão da geometria da molécula, que a gente também falou na aula anterior, certo? Então, para a água, H2O, o oxigênio é mais eletronegativo, atrai os elétrons no seu sentido. E o hidrogênio, certo? Ele é menos eletronegativo, aqui vai formar o polo positivo. Configurando isso em vetores, ó, os elétrons estão migrando nessa direção, em direção ao oxigênio. Então, aqui vai formar polo negativo, polo positivo, ou seja, o vetor resultante é diferente de zero, a molécula será polar. Então, aqui para o NH3, nós temos o nitrogênio. Então, mais uma vez, o nitrogênio é mais eletronegativo. Aqui vai formar o polo negativo e o positivo. Aqui embaixo, certo? Mostrando aqui, ó, na setinha, mostrando os vetores, nós vamos ter justamente a atração desses elétrons para o nitrogênio, formando polos. Ou seja, o vetor resultante é diferente de zero, a molécula será polar. Outra maneira também de determinar a polaridade da maioria das moléculas é estabelecer uma relação entre o número de nuvens eletrônicas do átomo central e o número de átomos ligantes. Então, por exemplo, o número de nuvens eletrônicas ao redor do átomo central, aquele conceito que a gente falou em geometria molecular, é igual ao número de átomos ligados. Então, a molécula é apolar. Certo? Toda vez que o número de nuvens, o número de ligações ali em volta do átomo central é também o mesmo número de átomos ligados, então a molécula é apolar. Se o número de nuvens eletrônicas é diferente do número de ligantes do átomo central, então a molécula vai ser polar. Como assim, professora? Veja o exemplo. O CO2, ele vai ter aqui, ó, duas nuvens, certo? Ó, duas nuvens em volta dele e dois átomos ligantes iguais. Então a molécula aqui vai ser apolar. O SO2, ele tem o átomo central é o enxofre, em volta dele ó, tem três nuvens eletrônicas, porém apenas dois átomos iguais ligados. E aqui essa nuvem não tem ligante. Quando acontece isso, nós temos um átomo onde a molécula, no caso aqui a molécula é polar. A mesma coisa aqui ó, com NH3.
tem 4 nuvens e 3 ligantes. Veja que é diferente o número de nuvens em volta eletrônicas e a quantidade de átomos ligantes. Também a molécula será polar, ok? E para vocês fazer o exercício, certo? A página 132, os exercícios fundamentais apenas, ok? Eu quero que vocês trabalhem aqui os exercícios fundamentais, que são 6 questões, onde vocês vão trabalhar os conceitos que nós estudamos hoje, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Qualquer dúvida é só chamar no privado, tá, pessoal? Vou deixar lá o espaço aberto para que após vocês resolverem essas questões, vocês enviem para mim pelo Google Classroom. Um grande abraço, até a próxima!